Nós estamos então na nossa aula de número 5, a origem da capelania geral. A gente viu que passamos pelas aulas 2, 3, 4 e estamos entendendo um pouquinho melhor o que é a capelania, como se originou, qual é a forma de assistência dessa capelania, qual é a função primordial dessa capelania. Mas quando se fala em capelania geral, você sabe o que é? Vamos ver agora? Olha só. Perdão. Passando aqui o slide, nós vamos ver a popularização da capelania. A popularização é a palavra-chave aqui dessa aula de número 5. Popularização. Lembra que se popularizou a capela no acampamento, no quartel militar? Lembra? Portugal falou, outros países falaram, e ali eles então oficializaram um capelão. A capelania, que trata-se de assistência religiosa, o que é a capelania? Assistência religiosa, se popularizou também. Só que no princípio era apenas quartéis, era a capelania militar. Quando a gente fala em popularização, a gente está falando que outras instituições também, elas começaram a aderir à assistência religiosa prestada por um capelão. É nesse sentido que nós vamos ver aqui que outras instituições prisionais, hospitais, inclusive que o hospital hoje é a mais popular das capelanias, começaram também a aderir esse serviço religioso. E é aqui que entra essa questão. Aqui tem um trecho de um jornal de Portugal falando sobre a importância da capelania militar. Aqui ainda está falando sobre a importância da capelania militar, mas a gente já vê que o serviço religioso destacado aqui já começa a ganhar páginas nos jornais. Veja que hoje, se você ouvir falar de assistência religiosa, é algo muito comum. Não precisa passar no noticiário, não é verdade? Mas naquela época não estava popular ainda. Então, as coisas estavam começando a progredir. Nesse sentido, o que acontece? A gente tem um grande pregador que foi um dos precursores aí da popularização da capelania. Sabe quem que é? Este homem aqui, John Wesley. John Wesley, ele é conhecido como grande pregador. Aquela famosa frase, ninguém esquece, uma vez que você ouviu a famosa frase de John Wesley, nunca mais você consegue esquecer, nunca mais. Ele sofria ali uma perseguição por causa do seu estilo de pregação, foi proibido de pregar ali em algumas denominações, de algumas igrejas, e ali ele falou aquela frase, que o mundo é a minha paróquia. Por quê? Porque ele foi proibido de pregar nas paróquias, e ele falou, não, o mundo é a minha paróquia. E aí passou a pregar ao ar livre. O que tem a ver John Wesley com a capelania? John Wesley chegou a exercer o cargo de capelão quando esteve na Geórgia, por volta de 1735 a 1738. É isso mesmo. John Wesley, ele teve um papel fundamental na chamada capelania prisional. Então aqui a gente começa a ver a capelania em outro sistema institucional, né? A gente vê a capelania agora sendo exercida na prisão. Depois vai ganhando outras plataformas, outras instituições. Mas nesse relato aqui de John Wesley, a gente vê a capelania chamada capelania prisional. Ele exerceu como um capelão oficial, tá? E você vai aprender nas próximas aulas o que é uma capelania oficial. E ele exerceu também como capelão voluntário durante um bom tempo. Ele teve um grande projeto que foi assim o mais conhecido e que se popularizou.
ele teve um projeto chamado As Cartas do Corredor da Morte. Quando se fala em projeto, a gente vai ter aula específica também sobre projetos de capelania, tá? Nesse projeto, falando para você rapidamente sobre isso, o que aconteceu? As pessoas que elas estavam condenadas à morte, John Wesley, como capelão daquele cárcere ali, ele teve o seu projeto aceito por aquele sistema prisional, onde ele pôde pregar algumas cartas no chamado Corredor da Morte, onde os condenados, ao passarem por este corredor, eles tinham o direito de ler essas cartas. E diz a história que as cartas eram o passo a passo para a pessoa ser salva em Cristo Jesus. Que coisa linda! E aí, logicamente que os da fé creem, e eu creio, que muitos foram salvos por causa das cartas do capelão John Wesley. Que coisa linda! E ali apresentava o plano da salvação. A gente tem base bíblica para isso, reverendo Giovanni? Temos. O ladrão, que inclusive estava sendo condenado à morte também, né, ao lado da cruz de Cristo, onde ele mostrou um coração sincero e sedento de salvação ao Salvador, e o Salvador não negou a salvação e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a gente crê que muitos foram salvos ali. Mas aqui é o grande capelão, John Wesley, que começa então a popularizar a capelania. E depois disso, a capelania ganha muitos outros segmentos. A gente tem ali a capelania prisional, capelania nos hospitais, e começa um grande trabalho da capelania, que inclusive aqui nessa figura representativa, ali temos capelania social, com doações de alimentos, e a capelania começa a ganhar outras formas também de serviços, não só assistência religiosa, mas também ajuda humanitária, solidariedade, misericórdia para com o próximo, e começa a ganhar um estilo diferente. E sabe por quê? Para finalizar aqui, sabe por que a palavra capelania? Porque vem de um serviço prestado por um capelão. Então aqui a gente tem a origem da palavra capelania, que se diferencia um pouco daquela capela, do capelão. O que é a capelania então? A capelania é uma prestação de um serviço religioso prestada por um capelão, só que fora da capela. Por isso que se popularizou, porque agora esse serviço, chamado capelania, porque é prestado por um capelão, ele não depende de uma capelinha ali para que o capelão possa prestar assistência. Não! Agora, fora dessa capela, ele já tem essa possibilidade de prestar esse serviço. Nós vamos ter até aula específica sobre esse assunto também. E aí então nasce a capelania geral. Então todas as instituições públicas, privadas, têm como suporte espiritual o serviço prestado por um capelão que se chama capelania. E aqui nós ficamos com essa aula e até a próxima aula.